Ele bateu na porta da minha pensão numa quinta-feira de chuva, com uma mala de rodinha quebrada e o sapato furado, e me perguntou se ainda tinha vaga. Não me reconheceu. O meu ex-marido ficou parado na minha frente, pingando água no meu tapete, e não me reconheceu. Fazia 9 anos que ele tinha me largado dizendo que ia subir na vida. E ali estava ele, encharcado, perguntando o preço da diária. E sabe o que eu senti? Não foi vingança. Espera, que eu vou te contar tudo. Eu olhei para ele, para o homem que me chamou de pobre coitada na frente da família inteira, e a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: ele emagreceu, tá comendo mal. 9 anos de raiva, e a primeira coisa que eu penso é que ele tá comendo mal. Porque eu sou dona de pensão. Eu alimento gente, é o que eu faço. Meu nome é Aparecida. Todo mundo me chama de Cida. Eu tenho 47 anos e sou dona da pensão Bom Descanso, na saída da cidade, na estrada dos caminhoneiros. E eu deixei ele entrar. Você já deve estar aí achando que eu sou boba, que eu ia perdoar, que ia cair de novo. Não é isso, não é nada disso. Eu deixei ele entrar porque eu precisava que ele passasse 2 semanas debaixo do meu teto para entender uma coisa que eu levei 9 anos para aprender. Mas deixa eu te contar do começo. Porque para você entender aquela porta na chuva, você precisa entender a mulher que ficou. Eu conheci o Rubens aos 22 anos numa festa de peão. Ele era bonito, ambicioso de um jeito que na época eu achei lindo, e hoje eu sei que era só fome de aparecer. Ele falava dos planos dele o tempo todo. Um dia eu vou ter, um dia eu vou ser, um dia ninguém vai me olhar de cima. E eu, boba, achei que fazia parte daquilo. Achei que era a gente vai ter. Levei anos para entender que sempre foi eu vou ter. Eu nunca estive nos planos dele. Eu era a estação, não o destino. A gente casou. E eu vou ser honesta com você, porque senão você não vai entender por que eu fiquei 15 anos. No começo foi bom. Teve um tempo bom, sim. Ele me levava para dançar. Ele ria das minhas comidas e repetia o prato 3 vezes. Teve uma época que a gente não tinha nada. Morava num barraco de 2 cômodos. E mesmo assim, eu era feliz, porque a gente ria. E teve uma noite, eu guardo até hoje, mesmo depois de tudo, que eu tava com uma dor de dente terrível, sem dinheiro para dentista. E o Rubens ficou a madrugada inteira acordado comigo, botando cravo na minha gengiva, contando piada para me distrair da dor. Por anos essa foi a minha prova preferida de que ele me amava. Hoje eu entendo diferente. O Rubens era ótimo quando a gente não tinha nada. Porque quando a gente não tem nada, todo mundo é igual. O problema do Rubens não era comigo, era com o tamanho da vida dele. E quando a vida dele começou a crescer, eu virei pequena para ele. Não porque eu diminuí, porque ele mediu tudo por cima, e eu fiquei embaixo na régua dele. Antes de eu continuar, para o vídeo 1 segundo e me responde uma coisa aqui embaixo, nos comentários. Você já amou alguém que só era bom com você quando vocês não tinham nada? Escreve eu aí embaixo. Eu quero saber se sou só eu. A gente começou a subir devagar. Eu cozinhava. Sempre cozinhei. Desde menina, na cozinha da minha avó, que fazia quentinha para vender na porta da fábrica. E quando a gente casou e veio morar aqui nessa cidade, que é cidade de estrada, cidade de caminhoneiro e de peão de obra, eu comecei a fazer marmita. Começou com 6 marmitas. Eu levava numa sacola para o ponto dos caminhoneiros e vendia na mão. Voltava com a sacola vazia e o coração cheio. Virou 12, virou 30. Virou 70 marmitas por dia. E eu já não dava conta sozinha. Contratei a dona Lourdes para me ajudar. E o Rubens? O Rubens conseguiu um emprego numa revenda de máquinas agrícolas. Vendedor. E ele era bom de lábia. Então, vendia bem. E começou a ganhar comissão boa. E aqui, presta atenção, porque é onde a coisa começa a apodrecer sem a gente ver. Quanto mais ele ganhava na revenda, mais ele tinha vergonha da marmita. No começo ele até ajudava. Depois ele parou de ajudar. Depois, ele pediu para eu não levar as marmitas quando os colegas dele iam lá em casa. Depois ele começou a dizer, quando alguém perguntava o que eu fazia: "Ah, ela mexe com umas comidinhas." Comidinhas. Eu sustentei metade daquela casa com umas comidinhas. Mas na boca dele virou hobby de mulher desocupada.
O primeiro sinal foi ele ter vergonha da minha profissão. Isso é o primeiro sinal de tudo, sabia? Quando o homem tem vergonha do que você faz, ele já tá saindo. Ele só ainda não avisou. O engraçado do abandono é que ele avisa antes. Sempre avisa. E os meus avisos vieram grudados no dinheiro dele. O segundo sinal foi a roupa nova. O Rubens começou a se vestir diferente. Camisa de marca, sapato bom, perfume caro. E eu, boba, achei bonito. Achei que ele estava se cuidando, que estava crescendo. Não era para mim que ele estava se arrumando. Uma mulher que se veste para impressionar o próprio marido não gasta perfume caro para ficar em casa. Ele estava se arrumando para outra vida. Uma vida onde eu não cabia. O terceiro sinal foi a Solange. A Solange era filha do dono da revenda. Rica de verdade, dessas de sítio, de carro do ano, de faculdade particular. E ela começou a aparecer nas conversas do Rubens do nada. A Solange falou, a Solange acha, a Solange conhece um cara aqui. E eu, minha gente, eu não desconfiei. Sabe por quê? Porque eu não me achava concorrência de uma mulher daquela. Na minha cabeça, o que uma menina rica ia querer com o meu marido? Eu me diminuí tanto que nem ciúme eu senti. Eu achei que a Solange estava tão acima da gente que ela nem me via como rival. Que ironia! A mulher que eu não considerei rival foi a que levou tudo. E aí veio o dia. Foi no aniversário de 60 anos do pai dele. Festa grande, num salão, com a família toda e os amigos da revenda. E eu tinha me arrumado com tanto carinho. Comprei um vestido. O único vestido caro que eu comprei na vida até então. E passei a tarde no salão, coisa que eu nunca fazia, porque marmiteira não tem tempo de salão. E eu estava me sentindo bonita. Eu lembro de me olhar no espelho antes de sair e pensar, hoje eu tô bonita, o Rubens vai gostar. Chegou na festa e eu fui cumprimentar as pessoas, e uma senhora, prima dele, me perguntou o que eu fazia da vida. E antes de eu responder, o Rubens, que estava do meu lado com um copo na mão, respondeu por mim. Na frente de umas 10 pessoas. Ele riu e falou. Ela é a coitada que faz marmita ali na estrada. Mas fica tranquila, que logo logo ela vai poder parar. A coitada. Ele me chamou de coitada, na cara de 10 pessoas, e ainda emendou que logo eu ia poder parar. Como se o meu trabalho fosse uma vergonha da qual ele ia me salvar. E riram. Não todos, mas riram. E eu sorri. Sabe aquele sorriso que dói no rosto? Eu sorri e mudei de assunto e passei o resto da festa servindo bebida para os outros, porque servir os outros era a única coisa que eu sabia fazer quando o chão sumia. Você tá aí com raiva, né? Segura essa raiva, porque 3 semanas depois dessa festa, ele fez as malas. Ele não brigou. Eu quase queria que ele tivesse brigado. Ele chegou numa terça-feira, sentou na beira da cama e falou com uma calma que me arrepia até hoje. Cida, eu vou ser sincero com você. A gente cresceu junto, mas a gente cresceu para lados diferentes. Eu tô indo para outro nível. E você ficou na marmita. Eu fiquei na marmita. Como se a marmita fosse um buraco. Como se alimentar 200 pessoas por dia fosse um lugar de onde a gente devia querer sair. E aí ele soltou a frase. A que eu carreguei feito pedra por 9 anos. Ele falou, já de pé, já com o pé fora da porta. Cida, sem mim você vai ser sempre isso aqui. Uma pobre coitada com uma panela. Eu não vou deixar você me segurar. Eu não vou deixar você me segurar. Como se eu fosse peso. Como se 15 anos de eu segurar a casa, segurar as contas, segurar ele nas noites que ele chegava bêbado e chorando com medo de não vencer na vida. Como se tudo isso fosse eu segurando ele para baixo. Ele foi embora para a casa da Solange naquela mesma noite. Casaram 8 meses depois. E eu fiquei, com a panela. Que ele achava que era o meu fim. Ele não sabia que a panela era o meu começo. Antes de eu te contar como eu me levantei, e como aquele homem foi parar na porta da minha pensão, encharcado, 9 anos depois, eu preciso te pedir uma coisa rapidinho. Se você ainda não é inscrita nesse canal, aperta agora ali no botão de inscrever. Aqui,
toda semana tem uma história de mulher de verdade, dessas que doem e curam ao mesmo tempo. Se você já foi chamada de coitada por gente que comia da sua comida, esse canal é a sua casa. Aperta ali e volta para mim. Porque agora vem a parte que ninguém conta. Eu vou te contar o fundo do poço, sem maquiar, porque história maquiada não serve para ninguém. Os primeiros meses depois que ele saiu foram os piores da minha vida. E não foi por falta de dinheiro. A marmita segurava. Foi por outra coisa. Foi a vergonha. Cidade pequena, cidade de estrada, todo mundo se conhece. E em 3 dias, a cidade inteira sabia que o Rubens tinha subido de vida e trocado a marmiteira pela filha do patrão. E eu virei a coitada oficial da cidade. A mesma palavra que ele usou na festa, a cidade inteira adotou. Eu entrava no mercado e a conversa mudava. Eu passava na rua e sentia a pena grudando na minha nuca. Coitada da Cida, o Rubens largou ela. Como se eu fosse uma tragédia ambulante. E o pior é que eu comecei a acreditar. Teve uma noite, e essa é a mais difícil de contar, que eu estava na cozinha, 3 da manhã, descascando 2 sacos de batata para a marmita do dia seguinte. E eu me olhei no reflexo da janela. Uma mulher de 38 anos, sozinha, descascando batata de madrugada, com as mãos rachadas do trabalho. E eu falei em voz alta, sozinha, na cozinha vazia. Talvez ele tenha razão. Talvez eu seja só isso mesmo. E eu larguei a faca e chorei em cima do saco de batata. Não foi bonito. Não teve música, não teve revelação, não teve nada. Foi só uma mulher cansada chorando na cozinha às 3 da manhã, achando que o homem que a abandonou estava certo sobre ela. E sabe o que me fez parar de chorar? Não foi coragem. Foi o relógio. Eu olhei o relógio e vi que eram 3h30, e que às 5 os primeiros caminhoneiros iam parar procurando marmita, e que se eu não descascasse aquela batata, 200 pessoas não iam almoçar. Então eu limpei o rosto, peguei a faca de novo e descasquei o resto. Não foi heroísmo. Foi só que os caminhoneiros iam ter fome de novo às 5, e fome não espera a gente melhorar. Mas tem uma coisa que eu descobri naquela noite, e que mudou tudo. Eu descobri que enquanto ele estava lá, na vida nova dele, dormindo tranquilo, tinha 200 pessoas que dependiam de mim para comer. Ele tinha uma Solange. Eu tinha 200 pessoas com fome. E eu percebi, ali, com a faca na mão, que a coisa que ele chamou de coitada com uma panela era, na verdade, uma mulher de quem 200 pessoas dependiam todo santo dia. Isso não é fraqueza. Isso tem outro nome. Eu só levei mais uns anos para descobrir qual. Deixa eu te fazer uma pergunta, e para pensar de verdade antes de rolar o vídeo. Quantas vezes você já acreditou numa coisa horrível que falaram de você, só porque quem falou disse com muita convicção? Escreve aqui embaixo, porque é isso que eles fazem. Eles não mentem gritando. Eles mentem com calma, e a calma da mentira é o que faz a gente acreditar. Quem me tirou do chão daquela cozinha não foi um homem, não foi um golpe de sorte, não foi nada disso. Foi um caminhoneiro chamado Seu Divino. O Seu Divino comprava marmita comigo havia uns 3 anos. Um senhor de uns 60 anos, viúvo, que fazia a Rota Sul o mês inteiro e só via a cara da própria filha no Natal. E ele reparou, numa manhã, que eu estava com o olho inchado de tanto chorar. E ele não perguntou o que tinha acontecido. Ele só falou pegando a marmita da minha mão. Dona Cida, a senhora sabe por que eu paro aqui todo dia, mesmo tendo posto mais perto? Eu falei que não. E ele falou, porque a comida da senhora tem gosto de casa, e eu passo 25 dias por mês longe de casa. A senhora não vende marmita, não. A senhora vende um pedacinho de lar para quem não tem. Isso não tem preço. E ele foi embora, com a marmita dele, sem saber que tinha acabado de mudar a minha vida. Porque foi ali que a ficha começou a cair. Aqueles homens não paravam na minha porta por causa da comida. Tinha comida em todo lugar. Eles paravam porque a minha comida tinha gosto de casa, e eles estavam longe de casa, e o que eles compravam de mim não era arroz com feijão. Era pertencimento. E aí eu tive a ideia que virou tudo. Se esses homens paravam pela comida com gosto de casa, e se eu desse a eles um lugar com cara de casa para dormir também? Um caminhoneiro na estrada dorme na cabine.
ou num motel sujo, ou num quarto qualquer de beira de pista. Ninguém oferece a eles um lugar limpo, com comida quente, com uma cama de verdade, com alguém que sabe o nome deles. Foi assim que nasceu a pensão Bom Descanso. Não foi rápido e não foi bonito. Eu preciso te dizer isso, porque essa parte todo mundo pula, e é ela que faz mulher desistir, achando que só ela demora. Eu comecei com 2 quartos. 2. Peguei a casa velha da minha avó, aquela que tinha a cozinha onde eu aprendi a fazer quentinha, e reformei 2 quartos com o dinheiro que eu juntei da marmita, real por real, durante 2 anos. Eu não conseguia empréstimo. Banco não empresta para mulher separada que mexe com comidinha. Eu ouvi essa palavra do gerente do banco, sabia? Comidinha. A mesma palavra do Rubens, como se fosse combinado. Então eu fiz tudo com a marmita. Cada tijolo daquela pensão foi pago com marmita. Eu costumo dizer que a minha pensão é feita de arroz com feijão, porque é, literalmente. E eu preciso que você entenda o tamanho do que isso custou, porque é fácil eu falar cada tijolo e você imaginar uma coisa bonita. Não foi bonita. Foram 3 anos dormindo 4 horas por noite. Eu acordava 3 da manhã para fazer as marmitas, entregava, voltava, atendia os 2 primeiros quartos, limpava tudo sozinha, cozinhava o almoço da estrada e à noite eu botava tijolo. Eu mesma, com as minhas mãos. Aprendi a assentar tijolo vendo vídeo no celular, porque pedreiro era caro e eu não tinha. Eu tenho as mãos até hoje marcadas dessa época, rachadas de cal. Se você pegar na minha mão, você sente. Toda mulher que trabalhou muito tem essa mão. É a mão de quem construiu a própria vida com o próprio corpo. E teve um inverno, o pior de todos, que a marmita caiu. Veio uma chuva que fechou a estrada por 2 semanas, e sem estrada não tem caminhoneiro, e sem caminhoneiro não tem marmita, e sem marmita não tem tijolo, não tem comida, não tem nada. Eu passei aquele inverno comendo o que sobrava das marmitas dos poucos que apareciam. 2 semanas comendo sobra da comida que eu vendia para os outros. Eu emagreci 7 quilos naquele inverno. E eu quase vendi tudo. Apareceu um homem querendo comprar o terreno da minha avó, com os 2 quartos que eu já tinha feito. E ele ofereceu um dinheiro que, naquele inverno de fome, parecia salvação. E eu cheguei a marcar de assinar. Marquei. Eu ia vender a casa da minha avó, a cozinha onde eu aprendi tudo, o começo da minha vida, porque eu estava com fome e com medo. E sabe o que me impediu? Foi a panela. Eu estava lavando aquela panela velha de alumínio, a da minha avó, na véspera de assinar a venda. E eu olhei para ela e eu ouvi na cabeça a voz da minha avó, que morreu quando eu tinha 18 anos. A minha avó dizia: Cida, essa panela nunca deixou ninguém dessa família passar fome. Nem na seca, nem na enchente, nem na miséria. Enquanto tiver essa panela e o teu braço, tu não vende o chão que tu pisa. E eu não vendi. Eu liguei para o homem no dia seguinte e falei que não ia mais vender. Ele achou que eu era louca. Talvez eu fosse mesmo, naquele inverno. Mas a estrada abriu. Os caminhoneiros voltaram. As marmitas voltaram. E 6 meses depois eu botei o 3º quarto de pé. Se eu tivesse vendido naquele inverno de fraqueza, não existiria pensão nenhuma. Existiria uma mulher que vendeu o começo dela por medo. Essa é a parte que ninguém te conta sobre vencer. Às vezes vencer é só não vender a tua panela no pior inverno. E teve um dia, quando eu estava com 4 quartos, que eu quase desisti de tudo. Um hóspede saiu sem pagar e ainda levou o ventilador do quarto. E naquele mês eu não fechei as contas. E eu sentei na escada da pensão, de noite, e pensei: não vou dar conta, isso é grande demais para mim. E sabe quem me segurou? A dona Lourdes, que já trabalhava comigo desde a época da marmita. Ela sentou do meu lado na escada e falou: Cida, você lembra quando a gente fazia 6 marmitas? Você achava que nunca ia passar de 6. Hoje você tem 4 quartos e uma cozinha que alimenta a estrada inteira. Você sempre acha que o tamanho de agora é o seu limite. E nunca é. E olha, aquela mulher tinha razão. Eu sempre achei que o tamanho de agora era o meu teto. Com 6 marmitas, 6 era o teto. Com 4 quartos, 4 era o teto. E nunca foi.
O teto era só a última coisa que eu tinha conseguido enxergar. E eu só fui entender a Dona Lourdes de verdade muito depois. Uma noite, a gente descascando mandioca às duas na cozinha, ela me contou a história dela. Eu trabalhava com aquela mulher havia anos e nunca tinha perguntado. A Dona Lourdes também tinha sido largada, muito antes de mim. Nos anos 80, quando mulher separada era escândalo de cidade pequena. O marido dela foi embora com uma mais nova e deixou ela com 4 filhos e a fama de a abandonada. E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Cida, eu cheguei para trabalhar com você porque eu vi em você a mulher que eu fui aos 30 anos. Só que ninguém me deu emprego naquela época. Ninguém me deu uma cozinha para eu me sentir gente de novo. Eu jurei que se um dia eu pudesse, eu ia segurar a mão de uma mulher caída do jeito que ninguém segurou a minha. E aí eu entendi. Aquela mulher não me ajudava por bondade genérica. Ela estava consertando na minha vida um buraco que ficou aberto na dela 40 anos antes. Ela estava sendo para mim a pessoa que ninguém foi para ela. E é assim que funciona entre nós, mulher. Ninguém se levanta no braço próprio. Sempre tem uma que já apanhou da vida antes e resolve estender a mão. Não por santa, mas para fechar uma ferida que ficou aberta nela. Eu fui a segunda chance da Dona Lourdes. E hoje, cada mulher que eu emprego na pensão é a minha. A gente vai passando a corda para frente. É só isso que a gente pode fazer. Passar a corda para frente antes da próxima cair no poço. E foi por isso que eu não desisti naquela escada. Não foi por mim. Foi porque, se eu desistisse, eu ia deixar de ser a corda de alguém. Hoje, a pensão Bom Descanso tem 18 quartos. 18. Sempre cheia. Tem lista de espera de caminhoneiro querendo vaga, porque a fama correu a estrada inteira. Para na Bom Descanso, que lá tem comida de casa e a Dona Cida trata a gente como gente. Eu tenho 11 funcionárias, todas mulheres. E, presta atenção nisso, a maioria delas chegou até mim quebrada, do jeito que eu cheguei. Mulher largada, mulher que apanhou, mulher que ouviu que não sabia fazer nada. Eu dou emprego, dou almoço e dou uma coisa que vale mais. Eu dou para elas um lugar onde ninguém chama o trabalho delas de comidinha. E a marmita? A marmita eu nunca larguei. Até hoje saem 150 marmitas por dia da minha cozinha. Porque tem gente que não pode parar para almoçar, e essa gente também merece comida com gosto de casa. Foi essa mulher, dona de 18 quartos e de 11 empregos, que abriu a porta para o Rubens naquela quinta-feira de chuva. Só que ele não sabia de nada disso. Ele tinha sumido da cidade fazia 9 anos. Ele não fazia ideia de quem era a dona da pensão onde ele foi bater. Ele só viu na estrada uma placa que dizia Pensão Bom Descanso, vagas. E parou, porque estava sem dinheiro para coisa melhor. Deixa eu voltar para aquela porta. Ele estava encharcado. A mala de rodinha quebrada, arrastando de lado. O sapato furado deixando entrar água. E aquele rosto, o rosto do homem que me chamou de coitada, agora estava fundo, cansado, com a barba por fazer e os olhos de quem não dorme direito. E ele me perguntou sem me reconhecer. Boa noite, ainda tem vaga? Eu preciso de um lugar por um tempo. Tô reorganizando a vida. Reorganizando a vida. Foi assim que ele chamou. Eu soube depois o que reorganizar a vida queria dizer. A Solange tinha se cansado dele. O casamento rico durou uns 6 anos. Ele gastou, se endividou tentando manter o padrão dela, entrou como sócio num negócio do pai dela que quebrou. E quando quebrou, a família dela cortou ele fora como quem corta a unha. Ele saiu do casamento com uma mão na frente e outra atrás, devendo sem emprego e voltou para a única cidade onde ele conhecia alguém, sem saber que a pessoa que ele conhecia era a dona da pensão. E ali, com ele pingando no meu tapete, eu tive uns poucos segundos para escolher que mulher eu ia ser. Porque tudo dentro de mim tinha esperado por esse momento. 9 anos. E eu podia fazer tantas coisas. Eu podia rir na cara dele. Eu podia dizer, não tem vaga para você. E bater a porta. Eu podia me apresentar com todo o gosto do mundo. Não me reconhece, Rubens? Sou eu, a coitada da panela, dona de tudo isso aqui.
Eu tinha ensaiado esse momento, sabia? Anos atrás, eu ensaiava na cabeça o que eu diria se um dia ele voltasse. E na hora, minha gente, nenhuma daquelas frases veio. Espera, antes de eu te contar o que eu fiz, e eu fiz uma coisa que até hoje me surpreende, eu preciso parar um segundo com você. Se essa história tá tocando em algum lugar aí dentro, tem uma coisa que eu preciso te dizer. O e-book para mulheres que cansaram de ser fortes está aqui, no primeiro comentário fixado embaixo desse vídeo. Ele foi escrito exatamente para esse lugar, onde talvez você esteja agora. Aquele lugar de ser chamada de coitada por gente que come da sua comida. De construir tudo sozinha e ainda ouvir que você não sabe fazer nada. Não é autoajuda de frase pronta. É um livro que senta do seu lado e fica. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, guarda para você e volta para cá. Porque agora vem a parte que muda tudo. O que eu fiz foi o seguinte. Eu falei, tem vaga, sim. Quarto 12, no fundo. 300 por semana, com café e janta inclusos. Aceita? E ele aceitou, agradecido, sem me olhar 2 vezes. Para ele, eu era só a dona da pensão. Uma mulher qualquer atrás de um balcão. E eu deixei assim. Eu não me apresentei. Eu não falei quem eu era. Eu dei a chave do quarto 12 para ele, mostrei o banheiro, falei o horário da janta e deixei ele subir. E você deve estar aí gritando comigo. Cida, por que você não falou? Por que você não jogou na cara dele? Espera, porque eu tenho um bom motivo. E o motivo é a coisa mais importante que eu aprendi na vida. Aquele homem passou 9 anos me imaginando como uma coitada. Na cabeça dele, eu ainda era a mulher que ele deixou com uma panela. Ele foi embora para subir. E a lógica inteira da vida dele dependia de eu ter afundado. Eu precisava ter afundado para a decisão dele fazer sentido. Se eu me apresentasse na porta gritando, olha o que eu construí, olha como eu venci sem você, eu ia dar para ele exatamente o que ele precisava. Um confronto. Uma inimiga. Alguém à altura. Ele ia poder ir embora dizendo, ela ficou revoltada, ela quis se vingar, ela nunca superou. Mas se eu simplesmente deixasse ele viver ali, comer a minha comida 3 vezes por dia, dormir debaixo do teto que eu construí com a marmita que ele teve vergonha, ver com os próprios olhos, dia após dia, uma pensão de 18 quartos funcionando na mão de uma mulher, sem nunca eu dizer uma palavra, aí a verdade ia entrar nele devagar, sozinha, sem eu empurrar. Porque tem verdade que a gente grita e a pessoa se defende. E tem verdade que a gente deixa a pessoa viver dentro, até ela não conseguir mais negar. Eu não ia contar pro Rubens que eu venci. Eu ia deixar ele morar dentro da minha vitória até ele entender sozinho. E olha, eu quero parar aqui um segundo e te perguntar uma coisa, olhando no olho. Você que tá me ouvindo, já teve vontade de jogar na cara de alguém tudo que você conquistou? Aquela pessoa que te diminuiu, que duvidou de você, que riu? Escreve aqui embaixo nos comentários uma palavra só. Vontade. Só para eu saber que você me entende. Porque eu vou te contar uma coisa que eu aprendi e que talvez seja a coisa mais valiosa dessa história inteira. A vontade de provar para o outro é a corrente mais pesada que existe. Enquanto você está provando para ele, você ainda está preso a ele. A verdadeira liberdade não é ele ver que você venceu. É você não precisar mais que ele veja. Eu não deixei o Rubens sem saber para ser boazinha. Eu deixei porque, no fundo, eu tinha percebido que eu não precisava mais que ele soubesse. E não precisar mais é o único lugar onde a gente é livre de verdade. Ele ficou 3 semanas na minha pensão sem saber quem eu era. E foram as 3 semanas mais reveladoras da minha vida. Não da vida dele, da minha. Porque eu descobri, naquelas 3 semanas, que eu tinha realmente superado. E eu só descobri porque ele estava ali, do lado, e não me fazia mais nada. No primeiro dia, eu confesso, meu coração disparou quando ele desceu para a janta. Eu fiquei tensa, achando que ia sentir alguma coisa forte. Ódio, dor, saudade, sei lá. E eu servi o prato dele. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. E ele comeu e no fim ele falou, sem levantar os olhos. Nossa, faz tempo que eu não como uma comida assim. Tem gosto de, sei lá.
Gosto de casa. Gosto de casa, ele falou. Gosto de casa, sobre a minha comida. O mesmo homem que teve vergonha dessa comida. Ele atravessou 9 anos, um casamento rico, uma falência inteira, para voltar e falar que a comida que ele desprezou tem gosto de casa. E sabe o que eu senti quando ele falou isso? Nada. De verdade. Nada. Não me deu raiva, não me deu prazer, não me deu vontade de contar quem eu era. Eu só peguei o prato vazio da mesa e falei, tem mais se quiser, e fui para a cozinha. E foi ali, secando as mãos no avental, que eu soube que tinha vencido de verdade. Porque vencer não era ele voltar. Vencer era ele voltar e não mexer mais nada em mim. O oposto do amor não é o ódio, minha gente. É isso. É a indiferença. É o cara sentar na sua mesa e ser só mais um prato para lavar. Nas 3 semanas, eu fui vendo o Rubens de perto. E foi triste, sabe? Não foi gostoso como eu imaginei. Foi triste. Aquele homem estava pequeno. Não do jeito que ele me chamou de pequena, de verdade. Ele passava o dia mandando currículo pelo celular e recebendo não. Ele falava ao telefone com uma voz de bajulação com gente que claramente devia dinheiro. Ele contava no jantar para os outros hóspedes histórias da vida rica que ele tinha tido, o carro, o sítio, as viagens. E os caminhoneiros ouviam com aquela educação de quem está com pena. O Rubens virou o homem que fala da vida que teve. E não tem coisa mais triste no mundo do que um homem que só tem passado para contar. E teve uma noite que me quebrou um pouco, vou confessar. Ele desceu para a janta e a dona Lourdes, que não sabia da nossa história, comentou comigo na cozinha, alto demais. Cida, esse hóspede do 12 não para de elogiar a comida. Falou que a mulher dele nunca soube cozinhar assim. A mulher dele, a Solange. O Rubens passou 6 anos casado com uma mulher rica que não sabia cozinhar, com saudade da comida da mulher que ele chamou de coitada por causa da comida. Eu não senti vitória com isso. O que subiu foi uma pena imensa, dessas que doem no peito, porque ali eu vi o tamanho do que aquele homem jogou fora. E o pior é que ele jogou fora sem nem saber o valor. Ele só foi descobrir o valor quando já não tinha mais. Tem gente que só sabe o preço das coisas depois que perde. E aí não tem troco. E teve uma manhã, na 2ª semana, que eu percebi uma coisa sobre mim mesma que me parou no meio da cozinha. Eu estava fritando os ovos do café, com a pensão inteira ainda dormindo. E o Rubens desceu primeiro, como sempre, porque quem não dorme direito acorda cedo. E ele sentou na ponta da mesa, quieto, olhando eu cozinhar. E do nada ele falou, Cida, você sempre cozinhou cantando? Eu parei a espátula no ar, porque eu não tinha percebido que eu estava cantarolando. Mas eu estava. Baixinho, um samba velho da minha avó, do jeito que ela cantava na cozinha da fábrica. E o Rubens falou, mais para ele do que para mim. Você não cantava quando a gente era casado. E ele estava certo. Eu passei 15 anos casada com aquele homem, e eu não cantava na cozinha. Em algum lugar daquele casamento, entre um comidinha e um logo você vai poder parar, eu tinha emudecido por dentro sem perceber, feito rádio que alguém foi baixando o volume até o silêncio. E eu nem tinha notado. E ali, na minha própria pensão, com ele sentado na ponta da mesa reduzido ao que era, eu percebi que o barulho tinha voltado. Fazia anos. Só que agora eu era dona da cozinha, dona da casa, dona da manhã, e ninguém ia me mandar calar. Eu não respondi para ele. Eu só virei o ovo e continuei cantarolando, mais alto de propósito. E foi a coisa mais parecida com vitória que aconteceu nessas 3 semanas. Não foi ele me reconhecer. Foi eu me ouvir cantar na frente dele, sem medo nenhum. Você quer saber como ele descobriu quem eu era? Não fui eu que contei. Eu tinha decidido não contar nunca. Eu ia deixar ele ir embora um dia sem saber, e para mim já estava ótimo assim. Mas a vida tem os jeitos dela. Na 3ª semana, chegou na pensão o seu divino, aquele caminhoneiro, o do gosto de casa, que tinha me segurado lá atrás. Ele parava na pensão sempre que passava na rota. E ele chegou, me viu no balcão e falou alto, do jeito caloroso dele. Dona Cida, a patroa mais trabalhadora dessa estrada. Tô te falando, gente, essa mulher começou com 6 marmitas numa sacola e hoje é dona de tudo isso.
Se tem mulher vencedora nesse Brasil, é a Dona Cida. E o Rubens estava na sala, ouvindo. E eu vi. Eu vi o rosto dele. Eu vi o momento exato em que a ficha caiu. Ele olhou para o seu divino, depois olhou para mim, e o sangue sumiu do rosto dele. Ele me reconheceu. Depois de 3 semanas comendo a minha comida, dormindo no meu quarto, ele finalmente me viu. A dona da pensão era a coitada da panela. E ele ficou branco. E abriu a boca para falar alguma coisa. E não saiu nada. O Rubens me procurou naquela noite na cozinha. Ele entrou, sem jeito, e ficou na porta. E falou com a voz tremendo: Cida, é você. Esse tempo todo era você. Por que você não falou? E eu continuei lavando a louça, sem me virar, e falei: porque não tinha o que falar, Rubens. E ele começou. Começou a falar rápido, atropelado, que ele tinha errado, que a Solange nunca foi como eu, que ele pensava em mim, que talvez a gente pudesse. E ele nem terminou a frase porque eu me virei. E eu falei uma coisa que eu não ensaiei. Saiu na hora. E é a coisa que eu mais tenho orgulho de ter dito na vida. Rubens, você lembra o que você me falou quando foi embora? Você falou que sem você eu ia ser sempre uma pobre coitada com uma panela. Ele abaixou a cabeça. E eu falei: você estava certo numa coisa e errado noutra. Você estava certo que eu ia continuar com a panela. Aqui tá ela, ó. E eu apontei o fogão. Eu nunca larguei a panela. Ela me sustentou, ela criou essa pensão, ela deu emprego para 11 mulheres. A panela nunca foi a minha vergonha, Rubens. Ela era a minha força, e eu é que demorei para ver, porque você passou 15 anos me dizendo que era vergonha. Ele estava chorando, e eu não senti nada, e continuei. E você errou numa coisa. Você achou que a coitada era eu. A coitada, Rubens, é o homem que precisou perder tudo para descobrir que a única coisa boa que ele teve na vida foi a comida que ele teve vergonha de comer. E ele tentou me interromper, tentou dizer que não era assim, que eu não entendia, e eu levantei a mão. Não com raiva, só para ele parar. E eu falei mais uma coisa, e essa saiu bem devagar, porque eu queria que cada palavra entrasse. Rubens, presta atenção, porque eu só vou dizer uma vez. Eu não te odeio. Eu já te odiei. Faz muito tempo, e cansa odiar. Hoje eu não sinto mais nada por você. E eu sei que isso é pior para você do que se eu te odiasse, porque ódio ainda é um lugar. Você preferia ser meu inimigo a ser um estranho que dormiu no quarto 12. Mas é isso que você é agora, um hóspede, e os hóspedes vão embora. Ele ficou ali, encolhido na porta da cozinha, e eu vi um homem entender, em tempo real, que tinha perdido não só o casamento, mas a importância. Que ele não era nem o vilão da minha história. Era um personagem que já tinha saído do palco havia 9 anos e só não sabia. E eu terminei de lavar a louça e falei: o café é às 6. Se você quiser ficar mais uma semana, o quarto é seu, pagando igual todo mundo. Mas amanhã eu te apresento para as minhas hóspedes como o Rubens do 12. Não como meu ex-marido, porque aqui, nessa casa, você não é o dono de nada, nem da minha história. E fui dormir. E dormi a noite inteira, sem sonhar com ele. Pela primeira vez em 9 anos. Ele foi embora 2 dias depois. Pagou a semana certinho, porque eu não dei desconto, e eu não daria mesmo, todo hóspede paga igual na minha pensão. E foi embora numa carona de caminhão, com a mala de rodinha quebrada. E eu não senti pena, e não senti vitória, eu senti paz. E aqui é onde essa história muda de figura. E 3 meses depois, aconteceu uma coisa que eu não esperava. O Rubens me mandou uma carta, escrita à mão, o que me surpreendeu, porque ele nunca foi de escrever nada. E eu quase não abri. Achei que fosse mais choro, mais tentativa de voltar, mais a gente podia. Mas não era. Era uma carta curta, e dizia assim: eu decorei, Cida, eu não tô escrevendo para voltar. Eu sei que não tem volta, e eu sei que eu não mereço. Eu tô escrevendo só para dizer uma coisa que eu nunca disse. Obrigado, não pela comida. Pelas 3 semanas em que você me tratou como gente mesmo, sabendo quem eu era e o que eu te fiz. Eu não teria feito o mesmo. E é por isso que você venceu e eu não. Não foi a pensão. Foi isso.
Cuida da sua panela. Ela sempre foi a melhor parte da nossa casa. E era só. E eu li aquela carta e eu chorei. Mas foi um choro diferente. Foi o choro de quem finalmente ouviu, 9 anos depois, a única coisa que ela precisava ter ouvido. Não um pedido de volta. Um reconhecimento. E sabe o que eu fiz com a carta? Eu pluguei ela na parede da cozinha, do lado do fogão. Não como troféu, como lembrete, para toda mulher que trabalha comigo ler, quando ela achar que o trabalho dela é pequeno. Hoje eu tenho 47 anos. A pensão Bom Descanso é a maior da região. Eu comprei o terreno do lado e tô construindo mais 12 quartos. E eu criei uma coisa que é o meu maior orgulho, mais do que os quartos, mais do que o dinheiro. Toda quinta-feira à noite, depois que os hóspedes jantam, a minha cozinha vira outra coisa. As minhas 11 funcionárias e mais umas mulheres da cidade que vão chegando sentam na mesa grande da cozinha. E a gente cozinha junto. E a gente conversa. E não é aula de culinária, não. É outra coisa. É um lugar onde mulher que ouviu a vida inteira que não sabe fazer nada, descobre que sabe fazer uma coisa que sustenta, que acolhe, que tem valor. Eu chamo de mesa das fortes. Porque toda mulher que senta ali um dia foi chamada de fraca por alguém que comia da comida dela. E teve uma noite, dessas quintas, que uma menina de 22 anos, recém-largada pelo marido, chorou na minha mesa e falou: Dona Cida, ele falou que eu não sirvo para nada. E eu peguei a mão dela e apontei para a carta na parede e falei: Filha, deixa eu te contar de um homem que dormiu no quarto 12. E eu contei. A festa, a coitada, a marmita, a pensão, a chuva, a carta. E no fim, aquela menina de 22 anos, que tinha chegado achando que não servia para nada, me olhou e falou uma coisa que eu levo comigo. Dona Cida, então quer dizer que a senhora não se vingou dele. E eu falei: Filha, eu me vinguei da melhor forma que existe. Eu fui feliz e deixei ele ver. Vingança que grita, o outro esquece. Vingança que é a tua vida inteira dando certo na frente dele, calada, essa ele leva pro túmulo. E ela riu no meio do choro. E aquele riso, para mim, valeu mais que os 18 quartos. Porque eu percebi que a minha história tinha virado ferramenta. Que a coisa que quase me matou agora servia para levantar outra mulher. E não tem pensão, não tem dinheiro, não tem nada que pague isso. O Rubens, eu soube depois, se reergueu. Devagar. Arrumou um emprego de vendedor de novo, numa cidade vizinha, começou de baixo. Não ficou rico de novo e acho que ele nem quer mais. E teve uma coisa que me contaram, e que fecha essa história de um jeito que eu não poderia ter planejado. Dizem que o Rubens, hoje, quando alguém pergunta o que ele faz, ele responde: Eu sou vendedor. Não é grande coisa, mas é um trabalho digno, e trabalho digno não é vergonha de ninguém. Trabalho digno não é vergonha de ninguém. O homem que me chamou de coitada por causa do meu trabalho passou a defender que trabalho nenhum é vergonha. Eu não sei se ele aprendeu isso comigo, com a pensão, com a queda dele, ou com tudo junto. Mas eu sei que ele só aprendeu depois de perder tudo. E eu aprendi antes, na cozinha da minha avó, fazendo quentinha na porta da fábrica. Essa é a diferença entre a gente. Eu nunca precisei cair para saber o valor do que eu tinha. Ele precisou perder tudo. E olha, no fim, eu tenho até uma gratidão estranha. Porque se ele não tivesse me chamado de coitada naquela festa, se ele não tivesse ido embora, eu talvez tivesse passado a vida inteira achando que a minha panela era pequena. Ele me largou achando que estava me deixando com o meu fim. E me deixou com o meu começo. Ah, e a panela. Aquela panela velha de alumínio que era da minha avó, que fazia a quentinha da fábrica, e que o Rubens teve vergonha a vida inteira. Ela tá na minha cozinha até hoje. Eu tenho panela nova, panela industrial, caldeirão de restaurante. Mas aquela panela velha eu não aposento. Todo domingo, uma vez por semana, eu faço uma comida naquela panela. Só uma. A minha avó chamava de a panela da fé, porque foi com ela que a gente nunca passou fome, mesmo nos piores anos. E eu faço questão de que as mulheres novas que chegam para trabalhar comigo saibam a história daquela panela. Que aquela panela de alumínio amassado alimentou 4 gerações de mulher.
que ela pagou tijolo por tijolo dessa pensão, e que o homem que teve vergonha dela hoje escreve carta dizendo que era a melhor parte da casa. Porque tem coisa que os homens levam a vida inteira para entender. E a gente, mulher, muitas vezes já sabe. A gente só esquece porque tem sempre alguém dizendo pra gente esquecer. A minha panela nunca foi a minha vergonha. Ela era a minha coroa. Eu é que demorei para botar ela na cabeça. Se você chegou até aqui comigo, eu tenho um último pedido. E esse é o mais importante de todos. Se essa história tocou você, faz uma coisa. Compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir isso hoje. Aquela amiga que você pensou enquanto assistia. Aquela que ouve que não sabe fazer nada, de gente que come da comida que ela faz. Às vezes uma história é o empurrãozinho que falta. E me conta aqui embaixo nos comentários. Qual é a panela da sua vida? Qual é a coisa que você faz, que sustenta a sua casa e que já chamaram de pequena? Pode ser a costura, a faxina, a comida, o cuidado. Escreve o nome da sua panela aqui embaixo. Eu quero ler cada uma. De verdade. Porque aqui nesse canal a gente não conta só o abandono. A gente conta a volta por cima. E a sua também vai chegar.